minhas arteiras, sejam todos muito bem-vindos às minhas artesanices. Eu sou Mariana Bezerra, psicanalista, arteterapeuta e artesã. E hoje eu vou mostrar para vocês como que a gente pode fazer uma caminha toalha pra gente colocar no sofá. Sabe quando os nossos animaizinhos de estimação querem ficar perto da gente vendo TV? E aí a gente fica na dúvida se deixa ou não ficar no sofá, como também tem algumas dúvidas se deixa na cama, se pode dormir junto. Tem várias dúvidas nesse quesito, né? Então, eu fiz essa caminha, que ela é boa porque ela tanto abre no sofá ou na cama, e depois a gente fecha ela, que eu vou mostrar pra vocês no final. Bora lá aprender? Gente, eu fiz essa caminha pra Cristal, que é a cachorrinha da minha mãe, e esse é o Noah, irmão dela. Vamos lá. Eu iniciei usando esse tecido tricoline 100% algodão estampado nos tons de rosa e pink. O que eu fiz? Eu só dobrei ele no meio, na largura do tecido, eu dobrei ele no meio. Depois eu vou dobrar ele na diagonal, porque eu quero que esse tecido fique o tamanho máximo da largura do tecido. Então eu dobrei na diagonal, achei o meio dele, depois eu dobrei novamente ao meio para poder formar 4 quadrados, né? Então o que eu vou fazer? Se você não tem régua, um esquadro, o que a gente pode fazer para cortar um círculo perfeito? Eu peguei uma fita métrica, alfinetei na pontinha do círculo e depois eu fui marcando a cada 10 centímetros um pontinho, sempre confirmando se o alfinete estava preso bem no centrinho. Eu vou fazer esse procedimento durante todo esse quadrante do círculo. Como a intenção dele é só fazer o círculo mesmo, eu vou usar a tesoura, eu não preciso, com a tesoura eu consigo chegar de um lado ao outro sem precisar marcar o círculo. Então é só pegar a tesoura e ir cortando, ligando esses pontos na própria tesoura conforme você for cortando. Ó, gente, o que eu vou fazer? Eu peguei esse tecido, dobrei e dobrei de novo. Com o ferro eu marquei o tamanho do gomo, né, que eu queria para fazer a caminha ficar bem frufruzinho, bem uninho. Então o que eu fiz? Eu marquei com o ferro, porque depois eu vim costurando nessa marcação do círculo. Eu dobrei ele em 4, depois eu dobrei ele de novo e depois eu dobrei ele novamente, ou seja, ele ficou com 16 gomos. O que eu vou fazer agora? Ó, gente, se você não tiver, eu quis mostrar agora com a trena, que dá pra gente fazer essa mesma marcação usando a trena. Se você não tiver fita métrica, ou se você achar que a fita métrica é muito mole, você pode fazer essa mesma marcação. Eu separei aí 40 centímetros do centro do círculo. Eu tô marcando o tecido no avesso, porque eu usei caneta normal. Se tivesse com aquela caneta fantasminha ou com aquele giz que sai na hora que a gente lava, poderia marcar na parte de cima do tecido. Mas, se você tem insegurança com caneta, alguma coisa, mais pra frente eu vou ensinar o pulo do gato, se você não tem uma coordenação motora boa nesse caso. Ó, eu marquei aí, e aí o que eu vou fazer? Dessa marcação dos 40 centímetros do meio, eu vou fazer mais uma marcação com 20 centímetros de distância. Aí o que acontece? Ao invés de eu pegar esses 20 centímetros de distância e fazer marcando pela outra fita, eu abri a trena para mais esses 20 centímetros de distância, ou seja, eu tinha feito uma marcação de 40 centímetros, agora eu estou fazendo uma de 60 centímetros e eu vou fazer da mesma forma. A cada 5 centímetros mais ou menos, eu marco
o miolinho, né, para passar a costura que vai fechar os nossos gominhos. Lembrando, gente, que eu marquei tudo bonitinho aí, mas tem que encher o gominho antes de passar a costura geral, tá bom? Mais pra frente eu explico pra vocês como que eu fiz esse processo, tá bom? Lembrando, gente, que se você tá até aqui, não esqueça de deixar o seu like, compartilha com os amigos e marca aí o que você achou da caminha. Se você achou que é uma ideia legal, uma ideia bacana, conta aí pra gente. Ó, gente, eu não sei se vocês perceberam, mas eu estou voltando. O que eu fiz? Eu dei mais 2 centímetros da distância que eu havia feito. Por quê? Então, se a gente contar a partir do meio, seria 40 centímetros até o meio da almofada, né? Depois eu coloquei mais 60 centímetros para fechar o gomo. E agora eu coloquei mais 2 centímetros, que seria 62, para poder passar o nosso fio, que depois eu vou passar um fio de uma fita de cetim, que é para fechar e deixar um ninho bem fechadinho do tamanho do petzinho de vocês, tá? Gente, eu liguei os outros pontos só para facilitar e agora o que eu fiz? Eu dobrei o tecido novamente em 4 e alfinetei nesse outro tecido, porque ao invés de fazer todo esse trâmite de marcar o centro e ir puxando o tecido, eu optei por colocar esse em cima e cortar, porque esse vai ser o outro lado da nossa caminha, que ela vai ficar com um lado estampado e o outro lado liso. Então só toma cuidado para ela ficar bem dobradinha, bem esticadinha e pode cortar. Eu dobrei esse pink do mesmo jeito que eu dobrei o outro. Cortei do lado do comprimento e depois da largura, formando um quadrante. Lembrando que esse outro tecido liso, ele também é tricoline 100% algodão. Aí agora, nós vamos alfinetar as laterais do tecido. Como se fosse uma toalha, nós vamos alfinetar toda a lateral da caminha, para que se torne mais fácil na hora que a gente for costurar. Aí a mãozinha da minha mãe me ajudando. Depois que a gente alfinetou tudo, a gente vai para a parte do costurar. Esse pontinho que eu tô fazendo aí é bem no meio. Eu tô fazendo esse ponto para ser a base da nossa caminha do centro. Então eu só dei um retrocesso no meio para ele não escorregar o tecido e servir de base. Lembra, gente, que eu falei do pulo do gato? Gente, se vocês não tiverem paciência de marcar todo o tecido como eu fiz, você pode usar essa escala que eu usei aqui. Eu coloquei, o que eu fiz? Eu peguei uma fita de cetim básica, não tem nenhum segredo, cortei no tamanho que eu queria, 40 centímetros. E aí, o que eu fiz? Alfinetei no meio e eu vou usar ela como um gabarito. Conforme eu vou esticando a fita, eu vou costurando sem precisar marcar. Então vai do gosto de vocês. Se vocês querem marcar para se sentir mais segura, com a caneta, o lápis ou o giz de costura, ou se você quer usar o gabarito, fica muito bom também. E você não precisa ter todo o trabalho, aquilo que eu mostrei para vocês em um lado só. Se vocês resolverem riscar, vocês vão ter que fazer dos 4 lados. Ó, aqui no meio eu também usei um outro gabarito. Como ele vai ficar uma distância de 20 centímetros, né, do meio dessa outra costura que eu passei, você pode usar o gabarito, ó. Eu fiz um gabarito de papel com os 20 centímetros que eu queria. Ó, gente, lembrando que essa costura que eu tô passando agora é a costura que vai fechar os gominhos. Então, o que acontece? Não esquece de, conforme vocês forem fazendo essa costura, deixar as entradas dos gomos para você poder encher depois. Porque se você fechar ela inteirona, depois você não vai conseguir encher os gomos individualmente, tá bom? Lembrando que tem que deixar um espaço para deixar o gomo para encher.
Ó, gente, eu tô usando esse mesmo gabarito, só que desse outro lado ele tem 2 centímetros, que é a distância para passar a nossa fita, né? Então, passando a distância da nossa fita, 2 centímetros, você pode usar o gabarito ou fazer do jeito que eu falei para vocês, usando a própria base da máquina como distanciamento, para vocês não precisarem usar o gabarito ou marcar ele todo. Gente, lembrando que ou vocês deixam o espaço para encher, porque se você fechar todo, depois vocês não conseguem encher o gomo, tá bom? Ó, aí o que acontece? Agora eu tô fechando o gominho. Se vocês quiserem fechar o gomo antes de passar essa outra costura, tudo bem, vai do gosto de vocês. Lembrando que esse gomo eu marquei com o ferro de passar e dei uma alfinetadinha só para não perder na hora da costura. Aí agora eu fechei todos os gomos, né? E bora lá, gente. Deixa o seu like, caso vocês gostem, se vocês assistiram até aqui, e não deixa de compartilhar com os amigos, tá bom? Gente, ó, o que eu fiz? Eu enchi o meio da nossa almofada, eu enchi o meio dela e agora eu só vou fechar. Eu fechei essa parte do gomo, ó, eu coloquei 2 ilhoses para passar a fita, mas se você não tiver ilhós, aquela maquininha de colocar, não tem problema, você pode fazer um furinho e colocar, ó, tô fechando aqui nessa parte. Você, voltando lá, você pode deixar só um buraquinho e se vocês quiserem ver como eu posso fazer sem o ilhós, comenta aí que eu mostro num vídeo. Ó, tá vendo, gente? Aí, pessoal, depois que eu enchi o gominho, eu vou fechá-los na máquina, né? Ó, pessoal, se você, ó, um pulo do gato, se você não tem prática para aplicar viés duplo, o que você faz? Você pega e passa ele no ferro antes. Então, assim, viés duplo, aquele viés largo, você quer colocar ele dobrado, você passa ele no ferro. Se for o simples também, esse é o segredo para se você não tem muita prática e quer colocar o viés perfeitamente. Depois eu só passei, gente, aquela costurinha que eu fiz, foi para fechar o gominho e depois eu passei uma outra costurinha para dar o espaço da fita, do passa-fita. E só coloquei o viés daquela forma que eu ensinei para vocês, bem fácil. Então, pessoal, vocês viram que eu finalizei no vídeo, né? A parte que eu coloquei o viés, aí eu coloquei o viés durante todo o espaço da caminha e depois, para finalizar, nós vamos pegar uma fita. Aí essa fita pode ser da largura que vocês quiserem. Eu vou passar aqui por esse buraquinho toda a lateral da caminha, tá? E aí, por que tem que ser o espaço dessa fita tem que ser do tamanho maior do que o tamanho? Porque ela tem que ficar tanto abertona, como ela tá agora, como puxar para fechar. E quando a gente deixar ela aberta, o ideal é que ela não escape, né? Então, por isso que o pedaço da fita tem que ser bem grandão mesmo. Eu usei uma fita simples de cetim, número 1, e eu vou colocar aqui no buraquinho que eu deixei naquele espaço que eu deixei entre o babado e os gomos, de aproximadamente 1,5 cm, 2 centímetros, e eu vou fazer isso durante toda a lateral da caminha. Lembrando, pessoal, que se vocês assistiram até aqui, gostaram da ideia, tem alguma sugestão, entra aí, deixa os seus comentários, deixa o like, compartilha com as amigas. Vamos deixar o nosso canal bem grandão com a ajuda de vocês. Gente, eu não sei se vocês já perceberam, mas ter animais de estimação é uma coisa muito legal, porque você desenvolve várias questões afetivas com o animal e que mais pra frente ele ajuda
você a lidar tanto com a questão emocional, de autoestima, sempre tendo um animalzinho em casa. É óbvio que também tem alguns casos que chega a ser prejudicial quando você tem um animal e você trata ele de uma forma não tão legal, como maus tratos, ou então quando você já começa a ter um relacionamento com o animal como se ele fosse uma pessoa. Mas isso é uma coisa muito legal, o lado positivo, porque a gente pode desenvolver tanto a questão de responsabilidade, como a gente vê no caso de crianças quando tem animais. Eu atendo muitas mães que pensam que os filhos são únicos e acabam ficando sozinhos e elas querem uma forma de não ter um animalzinho como um brinquedo, porque o animal não é um brinquedo, o animal é coisa séria, né, gente? Ele é um ser vivo dependente. Mas ter um animal como forma de companheirismo mesmo. E o animal é uma coisa muito legal, tanto para crianças quanto para idosos, porque conforme eles vão criando um elo afetivo com o bichinho, ele vai ajudando a desenvolver muito a questão de responsabilidade, de carinho, de cuidado, coisas que é muito legal a gente aprender desde pequeno ou resgatar na fase adulta. Olha lá, gente. Aí vocês viram que legal? Fica tanto abertinha. Depois eu esqueci de falar, eu só usei um grampo para ajudar a passar a fita. Ó. Se você deixar bem fechadinha, ela... Vou virar aqui do lado. Se deixar bem fechadinha também, ela fica boa. Ou se deixar maiorzinha também, eles adoram. Mesmo no cachorrinho pequenininho, eles gostam de entrar e enfiar o focinho aqui. Vem, Pérola. Vem, caminha. Ai. E aí, pessoal, o que vocês acharam? É difícil? É fácil? Comenta aí o que vocês acharam e até o próximo vídeo. Obrigada. Haja com as minhas artesanices nas outras redes sociais. Lá vocês podem opinar, dizer o que vocês querem ver nos próximos vídeos, acompanhar o nosso dia a dia. Então, aguardo vocês lá. Beijos!